Nos próximos capítulos da novela Gênesis, da Record TV, Nimrod acaba morrendo. Sua mãe, Semiramis, que acreditava ser mãe de um deus, se impõe como deusa. Ela, que se deita com vários homens, fica grávida novamente. A rainha diz ao povo que o pai de seu bebê é o Sol, o Baal, o deus Sol. Ela aproveita a situação para dizer aos seus súditos que o bebê que espera é a reencarnação de Nimrod. Ela dá ao novo filho o nome de Tamuz. Semiramis é um dos nomes mais controversos do Antigo Testamento da Bíblia. A rainha mítica dominou boa parte do Oriente Médio e da Ásia Menor, incluindo a Pérsia, a Assíria, a Armênia, a Arábia e até mesmo o Egito. Ela não tem limite algum. É uma pessoa capaz de usar o próprio filho para ter destaque e soberania naquela sociedade. Ela é cruel mesmo, capaz de matar e torturar por motivos banais, disse Francisca Queiroz, que interpreta a personagem. Semiramis é uma personagem histórica a quem se atribui a fundação de Babilônia e a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Ela era casada com Nimrod e a Bíblia diz que Nimrod é o fundador de Babilônia. Ap 17, 5, e na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Semiramis esperava um filho quando Nimrod morreu. Quando o filho nasceu, ela declarou que o menino, que se chamou Tamuz, era a reencarnação de Nimrod. Aí estava fundada a base do espiritismo, com a reencarnação, que tem mancado quase que a totalidade das falsas religiões existentes no mundo. Satanás estava adulterando a verdade sobre a semente da mulher para desviar o homem quando a verdadeira semente viesse. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por um porco selvagem. Semiramis então, com todas as mulheres que serviam na sua religião, choraram e jejuaram por 40 dias, no final dos quais, de acordo com a lenda babilônica, Tamuz foi trazido de volta à vida. Isto foi uma demonstração do poder da mãe. Ela começou a ser adorada com o título de Rainha dos Céus ou Deusa Mãe. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Rapidamente esta religião se estendeu pelo mundo. Os nomes eram outros, de acordo com as diferentes línguas, mas o culto à mãe com o filho era o mesmo. Ashtarote, e Baal na Fenícia. Ishtar, ou Inanna na Síria. Isis, e Osíris no Egito. Afrodite, e Eros na Grécia. Vênus, e Cupido em Roma. Quando os Medo-Persas dominaram Babilônia, os sacerdotes de lá tiveram que fugir. Os Medo-Persas adoravam o fogo, e se estabeleceram em Pérgamo, na Ásia Menor. Pérgamo se tornou o centro do culto da mãe com o filho. Daí foi levado para Roma com os nomes de Vênus e Cupido. No tempo de Constantino, ele teve que medir forças políticas com o general Maxêncio para se tornar imperador. Os imperadores do Império Romano portavam duas coroas, a de imperador e a de Pontifex Maximus, sumo sacerdote. Isto significava autoridade política e religiosa. Constantino, para obter o apoio dos cristãos, prometeu cristianizar o império, se vencesse. Os cristãos o apoiaram em uma última batalha, no ano 312. Ele venceu, e, como imperador e Pontifex Maximus, declarou o cristianismo a religião oficial do império. Muitos se tornaram cristãos para agradar o imperador. Para um povo que adorava a centenas de deuses, isto não era difícil. Mas estes nunca nasceram de novo, e bem cedo começou a se formar um sincretismo do cristianismo com o paganismo. As imagens pagãs foram sendo reintroduzidas com nomes cristãos. Vênus e Cupido passaram a se chamar Maria e o menino Jesus. Ela foi honrada como a Rainha dos Céus e se tornou a mediatrix entre Deus e os homens. Exatamente como era na religião babilônica. Os velhos festivais e feriados foram reintroduzidos no chamado cristianismo, se fixando cada vez mais com o passar do tempo. A festa de Ashtarote, o nome fenício de Semiramis, ou Ishtar ou Inanna como era chamada na Síria. Em Nínive se tornou Aster para os anglo-saxãos na Bretanha, e é comemorado até hoje com este nome. Uma princesa fenícia, Jezabel, introduziu este culto em Israel e o vemos claramente na Bíblia. Tamuz, Êxodo 14-18. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Então me disse: Viste, filho do homem? Verás ainda maiores abominações do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e assim virados para o oriente, adoravam o sol.
Então me disse: Viste, filho do homem? Acaso é isto coisa leviana para a casa de Judá, o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Pois, havendo enchido a terra de violência, tornam a provocar-me a ira, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. O sol no céu era também o símbolo de Tamuz, o filho da rainha dos céus. J.R. 44, 14-19, de maneira que, da parte remanescente de Judá que entrou na terra do Egito a fim de lá peregrinar, não haverá quem escape e fique para tornar a terra de Judá, a qual era seu grande desejo voltar, para ali habitar, mas não voltarão, senão um pugilo de fugitivos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes, uma grande multidão, a saber, todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros dizendo: Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha do céu, e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito, nas cidades de Judá, e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão, e prosperávamos, e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha do céu, e de lhe oferecer libações, temos tido falta de tudo, e temos sido consumidos pela espada e pela fome. E nós, mulheres, quando queimávamos incenso à rainha do céu, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Todas as religiões falsas do mundo tiveram sua origem em Babilônia. A Torre de Babel foi o monumento da rebelião e blasfêmia. Ao usarem betume para unir os tijolos, feitos por eles mesmos no lugar de pedras, estavam declarando sua total independência de Deus. GN 11, 3, disseram uns aos outros. E depois, façamos tijolos, e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedras e o betume de argamassa. A palavra betume, no hebraico, é a mesma palavra usada para expiação. A tradução é cobertura, cobrir, e este era exatamente o resultado das expiações do Velho Testamento, que apontavam para o sangue de Jesus Cristo. A arca, que é um tipo de Jesus Cristo como Salvador, foi betumada por fora e por dentro. GN 6, 14. Fazei para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a revestirás de betume por dentro e por fora. GN 11, 5-9. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Desçamos, e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Se Deus não interrompesse aqui, o pecado deste povo cresceria de tal maneira que uma medida muito mais drástica seria necessária. A maldição das línguas ainda não é juízo sobre a raça humana, este se dará na tribulação. Desde que foram espalhadas, não há lugar para Deus nas nações, elas fazem isso, seguem seu próprio caminho e usam a terra como se não fosse de Deus. Mas virá o dia e está perto, em que se cumprirá e Jesus Cristo estabelecerá o seu reino e reinará com vara de ferro. SL 2, 2-4. Os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. No final deste período, vemos claramente que Deus, mais uma vez, foi vitorioso sobre as trevas para continuar seu plano que redime o homem e que, no final, libertará o mundo que hoje está nas mãos de Satanás. O homem, a raça humana, já havia rejeitado a Deus, na área da palavra, no tempo de Adão e Eva. Na área da adoração, no tempo de Caim e Abel, e agora, na área do governo. O resultado desta rejeição é o estado caótico em que o mundo se encontra em todas as áreas: política, social, econômica, financeira, espiritual, intelectual, etc. Mas, apesar de rejeitado pelo homem, Deus continua a buscar o homem que ele ama. Deus não rejeitou o homem. Aleluia. Jó 3,
16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Rm 5, 8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. O programa de Deus para a raça humana em geral, como um todo, ficou suspenso, porque a raça humana, como um todo, o rejeitou. Então, Deus introduz um novo programa, até ali desconhecido. Este programa poderia ser desenvolvido através de indivíduos que respondessem ao seu chamado. Não dependia mais da raça, de nações, mas de indivíduos. Deus iria agir a partir de um indivíduo para formar um canal para abençoar a terra, uma nação formada e separada por ele para abençoar as nações que o rejeitaram. Deus vai chamar um homem para formar uma família, para então, formar esta nação. Minha gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Gênesis em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo.